Uma nova bomba estourou no colo de Lula. Mensagens revelam a negligência do atual governo. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o caroço em cada angu. Lula concedeu entrevista à Globo News e afirmou ser contra a instalação de uma CPI para apurar os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Nós temos instrumentos para fiscalizar o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. Nós não precisamos disso agora. O líder do PT na Câmara, Zé Disseu, e o líder do Senado, Fabiano Contarato, também se colocaram contra. Após a fala de Lula, muitos parlamentares estão revendo suas posições. Lula e seu partido foram os mais favorecidos com esse estranho movimento que terminou em vandalismo. Mas é mais estranho que o PT não queira abrir uma CPI. No governo Bolsonaro, o uso irrestrito das CPIs, uma ordenada pelo próprio STF, virou ferramenta política. Se eles estão convictos do que de fato aconteceu em Brasília, por que não aproveitar o momento? Afinal, essa seria cartada para que Lula provocasse o STF para perseguir opositores e talvez prender o suposto líder Jair Messias Bolsonaro. A verdade é que tem caroço nesse angu, portanto não seria inteligente servir esse prato, ainda mais para a esfomeada mídia. No dia 18, Lula afirmou em entrevista à Globo News: "Nós temos inteligência do GSI, da ABIN, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou seja, a verdade é que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da República, ou seja, que poderia ter acontecido isso. Se eu soubesse na sexta-feira que viria 8.000 pessoas aqui, eu não teria saído de Brasília. Eles não tiveram coragem de fazer nada durante a posse. Na verdade, nós cometemos um erro, eu diria elementar. A minha inteligência não existiu. Eu saí daqui na sexta-feira com a informação que tinham 150 pessoas no acampamento, que estava tudo tranquilo, que não iriam permitir que entrasse mais ônibus, que não iriam permitir que juntasse mais ninguém. De fato, essa janela é um dos motivos de tanta desconfiança, pois há muitos elementos que revelam que o momento propício foi conveniente demais. Segundo o levantamento da Veja, o Gabinete de Segurança Institucional, órgão subordinado ao presidente da República, simplesmente não agiu. Nas conversas realizadas em um grupo de WhatsApp, ficou claro que houve uma cegueira deliberada. Afinal, são homens treinados, que só precisavam de uma voz de comando, que nunca veio. No dia 6 de janeiro, estava claro a ciência de que havia um movimento partindo para Brasília. Como já foi mostrado por este canal, medidas foram tomadas pelo ministro Dino, revelando a sua ciência do perigo, mas que não surtiram o seu devido efeito. No fim de semana, o GSI afirmou que o quadro era de absoluta normalidade e que não havia necessidade de reforço da segurança. O coordenador de segurança do GSI, Coronel André Garcia, enviou a seguinte mensagem: "Boa tarde, senhores. O secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, General Carlos Feitosa Rodrigues, agradece o apoio dos Dragões no dia de hoje. Pelotão de choque pode ser liberado da prontidão." Esse foi um dos pontos mais polêmicos, pois quase todos em Brasília conhecem esse pelotão. Os Dragões da Independência são uma unidade do Exército responsável pela guarda do presidente da República, além de atuar em operações de garantia de lei e da ordem. Essa força fica normalmente no subsolo e deve estar sempre pronta a atuar. Com isso, o contingente de proteção caiu para apenas 10 homens, um número anormal para qualquer momento. Pior ainda, no atual contexto Brasil. Apenas lembrando que no dia anterior, dia 7, a Agência Brasileira de Inteligência, subordinada ao GSI, já havia alertado sobre o risco. Esse é outro ponto complicado para Lula, pois ele admitiu que não foi comunicado, mas diante de um alerta, este deve ser comunicado. Não se trata de um comunicado formal,
houve um relatório oficial alertando sobre o risco iminente de ataques dos manifestantes. O jornal Poder 360 também reforçou que a Polícia Federal enviou um ofício ao ministro da Justiça Flávio Dino, dizendo que o grupo que se deslocava a Brasília pretendia provocar ações hostis e danos contra os prédios públicos. No dia 7, o GSI, mesmo recebendo todos os alertas, não se manifestou no grupo e nem na esplanada. Apenas no dia 8 de janeiro, às 11h54 da manhã, quando tudo já estava para explodir naquela tarde, o órgão enviou a seguinte mensagem ao CMP. Boa tarde, senhores. Haja vista aumento de manifestantes em frente ao Congresso Nacional, o SCP solicita apoio de um pelotão de choque ECD desde já. Estou com uma força de reação de 15 agentes. O pelotão de choque chegou ao local, porém não se mobilizaram para enfrentar os manifestantes na entrada do Planalto. Um drone revelou minutos antes da invasão que o STF estava completamente desprotegido. A mobilização só aconteceu após a depredação, o que sinaliza que houve falhas no momento da ordem de comando. Ainda há muitas pontas soltas, mas algo não podemos negar. É difícil acreditar que a política não tenha culpa no cartório. Termina esse vídeo com a análise do jornalista J.R. Guzzo na matéria Lula desistiu da CPI das invasões porque notou que chegariam ao seu governo. Divisão, e desde quando os radicais do PT e outros agitadores que controlam o governo estiveram interessados em unidade. É o oposto. Junto com Lula, pregam a divisão o tempo inteiro e não abriram mão, até agora, de tratar como inimigos a serem destruídos os 58 milhões de brasileiros que votaram no adversário na última eleição. Tudo bem, melhor assim. A vida real talvez comece a mostrar, para o bem de todos, que esse grito de guerra permanente não é o melhor caminho para o governo. Na verdade, pode nem ser um caminho viável. Nesse sentido, o cavalo de pau da CPI, apesar da hipocrisia que reveste a coisa toda, é um fato positivo para o Brasil. Vai evitar tensões, tumultos e novos surtos de ódio, no momento em que o país não precisa de absolutamente nada disso, e sim de tranquilidade para levar a vida adiante. Deixar claro que para Lula cair não precisa de violência, basta deixar ele agir.